Rubens. Beleza, vamos. Eu já coloquei aqui para gravar aqui. Então vamos lá, gente. A teoria geral do processo, então, famosa TGP, ela é uma matéria introdutória, né, para fornecer para a gente noções justamente preliminares sobre o que vem ser o processo. A teoria geral do processo fornece para a gente elementos, fornece para a gente pressupostos e também conteúdo sobre a evolução, sobre o desenvolvimento de uma relação processual. Eu acredito que vocês até hoje, né, vocês estão no quarto período, até agora vocês não tiveram nenhuma matéria processual. Todas as matérias que vocês tiveram agora foram matérias, e a gente vai tratar disso inicialmente agora, foram matérias de cunho de caráter material. Vocês tiveram direito penal, vocês tiveram direito civil, vocês tiveram direito constitucional. E percebam que vocês têm essas matérias primeiro até chegar na teoria geral do processo, até chegar nessa matéria que fornece essa estrutura, esse arcabouço para que vocês entendam como se forma e como que é iniciada uma relação processual. Então, eu vou só fazer uma pergunta aqui para vocês, inicial, para a gente poder começar a desenvolver a nossa matéria. Vocês acham que tem diferença, por exemplo, entre direito civil e de processo civil? E vocês acham que tem diferença, por exemplo, entre direito penal e direito processual penal? Se vocês acham que tem diferença, qual vocês acham que seria a diferença? Eu acho que no caso do direito civil, você estuda as leis, né? E no processo é a forma que essas leis ingressam no judiciário. Seria isso? Isso aí, Amandinha. Alguém tem alguma outra visão, gente? Alguém tem alguma outra algum outro ponto de vista? Professor, eu acho que o processo penal, no caso, o processo civil, é a forma com que o Poder Judiciário vai resolver as questões que a gente vê em direito civil e direito penal. Basicamente o que a Amanda falou mesmo. Ótimo. Vamos lá, gente. O que eu queria falar para vocês? Queria que, inicialmente, a gente fizesse essa distinção aqui para que vocês não confundam e que a gente possa perceber essa diferença assim nítida, tanto no que a Amandinha quanto no que a Ju falou, a diferença entre direito material e direito processual. Deixa eu ver aqui, gente. Rapidão. Questão tá. Ô, gente, a reunião está sendo gravada. A Ana Paula, ela saiu da reunião, não sei porquê, teve algum problema técnico aqui. Queria pedir depois vocês falarem com ela para ela entrar de novo aqui. Eu não sei o que aconteceu, eu coloquei para gravar aqui, aí falou para ela sair. Beleza? Mas vamos lá. A diferença, então, entre direito material e direito processual. Quando a gente trata de direito material, o próprio nome diz direito material, diz respeito à matéria. Quando a gente fala de direito material, a gente está falando dos ramos que compreendem normas jurídicas e princípios que tratam dos direitos primários e da proteção dos bens jurídicos das pessoas, dos bens jurídicos dos cidadãos. Então, por exemplo, quando a gente fala do direito civil, vocês já viram no Código Civil, lá nós temos a proteção, né, de bens jurídicos, por exemplo, direito ao nome, direito da personalidade. Nós temos direitos, por exemplo, à posse, direito à propriedade, direito, por exemplo, de herança. Nós temos direitos ali das obrigações.
Quando a gente fala, por exemplo, no direito penal, vamos colocar, nós já tivemos, né, já estudamos direito penal, vocês estudaram parte geral, vocês estão no quarto agora, vocês vão entrar na parte especial agora. Mas, por exemplo, aquilo que vocês tiveram de direito penal no Código Penal, vocês viram sobre teoria geral, né, do direito penal, vocês viram noções sobre o que vem ser crime, vocês viram noções sobre o que vem ser a pena, vocês viram sobre a culpabilidade, concurso de pessoas. Esse semestre e também no próximo, no 5º período, vocês vão estudar os crimes em espécie. Então, vocês vão estudar sobre o que vem ser um homicídio, o que vem ser um furto, o que vem ser um roubo. Enfim, sobre os mais variados crimes. Então, peguei o direito civil e o direito penal como exemplos. Tanto o direito civil quanto o direito penal, ou como, por exemplo, o direito do trabalho, eles são considerados matérias de direito material. Por que eles são considerados, né, direito material? Porque essas matérias tratam, na sua essência, sobre normas e sobre princípios inerentes, tá, aos bens jurídicos das pessoas. E o que são os bens jurídicos das pessoas? Aquilo que a Ju e que a Mandinha falou. Aquilo que a lei estabelece para as pessoas. Aquilo que a lei diz que aquelas pessoas têm. Personalidade, nome, o que a lei estabelece sobre o que vem ser crime, o que a lei estabelece, por exemplo, a respeito da pena, normas e princípios, por exemplo, referentes a direitos primários. Vocês tiveram direito constitucional, então a Constituição, lá no artigo 5º, vem estabelecer sobre liberdade de reunião, vem estabelecer sobre a inviolabilidade da casa, a inviolabilidade do domicílio, vem estabelecer regras sobre nacionalidade. Ou seja, direito material envolve a matéria, envolve a essência dessas disciplinas. Beleza. Agora eu pergunto para vocês, só para ter uma noção geral. Vocês viram no direito penal o que vem ser crime. Então, por exemplo, se vocês veem no jornal, ou se, por exemplo, alguém fala para vocês assim, gente, aí em Goianésia aconteceu o seguinte, fulano de tal, ele subtraiu um bem alheio móvel mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Ou seja, o fulano de tal narra um caso para vocês e fala assim, nossa, esse cara sabendo o que aconteceu em Goianésia, o cara ele colocou uma arma na cabeça da pessoa e pegou a bolsa dela. Vocês conseguem identificar qual crime é esse? Sim, professor. Consegue. Vocês conseguem saber que é roubo. Por quê? Porque vocês viram, vocês conhecem a matéria. Vocês viram as normas e princípios que estabelecem esse direito primário. Agora eu pergunto, a pessoa que cometeu esse crime de roubo, ela vai ter que ser processada, certo? Ela vai precisar sofrer um processo. Ou imagina a seguinte situação no direito civil, para sempre tentar relacionar. Vocês, no direito civil, não sei se vocês já tiveram isso, mas, por exemplo, no Código Civil é estabelecido algumas regras, algumas normas sobre adoção. Fala que tem que ter uma idade, uma diferença mínima de idade entre adotante e adotado, 16 anos de diferença entre adotante e adotado, o adotante tem que ser maior de idade. Ou seja, vocês sabem ou vão saber no Código Civil que existe a possibilidade de adoção. Mas quando uma pessoa quiser adotar outra pessoa, ela não vai precisar entrar com um processo de adoção? Vai. E é justamente quando surge a necessidade de um processo, é justamente quando surge a necessidade de instrumentalizar esses direitos que surge a noção de direito processual. Então eu queria que vocês tivessem essa noção. Quando a gente fala em direito processual, a gente está falando de ramos do direito que servem como instrumentalização do direito material. Quando a gente fala de direito processual, o que a gente está querendo falar?
a gente está querendo falar de ramos do direito que buscam aplicar a lei ao caso concreto. Ou seja, quando a gente pensa em direito processual, a gente está falando de ramos do direito que buscam fazer com que o direito material seja desenvolvido através de um processo. E aí surge direito processual civil, aí surge direito processual penal, aí surge direito processual trabalhista, direito processual do trabalho, direito processual constitucional. Percebam, o direito processual penal nada mais é do que um ramo do direito que visa aplicar o direito penal ao caso concreto. Vocês viram que a matéria roubo, ela precisa ser aplicada ao caso concreto. O que vai ser necessário, então? Vai ser necessário que o Ministério Público ele entre com um processo contra o autor do roubo. No caso do processo civil, vai ser necessário que o adotante entre com um processo de adoção para poder adotar, né, a criança que ele quiser. Ou seja, o direito penal, ele precisa do processo para ele ser alcançado, ser realizado. O direito civil, ele precisa do processo para ele ser desenvolvido, para ele ser alcançado. Ou seja, os ramos processuais, os direitos processuais e o processo em si nada mais é do que a forma, o meio, o mecanismo, o instrumento para desenvolver, para alcançar e para satisfazer a demanda de uma pessoa. Beleza? Deu para entender isso? Sim, deu para compreender. Então, o que é o direito processual? Nada mais é do que a efetivação do direito material. O direito processual nada mais é do que a efetivação do direito material. É você pegar o Código Civil, o Código Penal, é você pegar a CLT e, através de um processo, aplicar isso ao caso concreto. Beleza? Lembrando, o direito material, ele diz respeito a interesses primários. Porque diz respeito a normas, a princípios, direitos primários e proteção de bens jurídicos. Ou seja, o direito material diz respeito a interesse primário. Já o direito processual, ele é um interesse secundário. O direito processual, ele é um interesse secundário, porque é a instrumentalização do direito inicial. É a condição para que o direito inicial possa ser desenvolvido e possa ser alcançado. Beleza? Então é justamente isso que essa matéria vai tratar. Essa matéria a gente vai desenvolver justamente sobre essas noções referentes ao processo. A gente vai estabelecer noções e vai, né, desenvolver junto como que um processo ele é iniciado, como que um processo ele é desenvolvido, quais que são as principais regras, quais que são as principais características dentro de um processo. Beleza, vamos lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão falando. Beleza, gente? Vamos lá. Deixa eu ver se alguém aqui fala alguma coisa. Não. Beleza. Bacana. Quando a gente fala de processo, tá, gente? Quando a gente fala de processo, é necessário a gente ter alguns conceitos na nossa cabeça. Quando a gente fala de processo, é preciso a gente saber que existem algumas premissas básicas estabelecidas. Toda vez que a gente for falar de processo, é necessário a gente saber que existem algumas regras, e vou deixar assim mais claro, toda vez que a gente fala de processo, existem um conjunto de princípios que reunidos orientam como que o processo deve seguir. Quando a gente fala de processo, existem alguns princípios que determinam o rumo que o processo deve seguir. Até mesmo para basilar, até mesmo para limitar, principalmente, o poder estatal. O processo, ele existe justamente para que o Estado não faça as coisas do jeito que ele queira. O processo existe para que o Estado não haja da maneira como ele achar melhor. Porque imagina se não tivesse processo, gente. A bagunça que seria. Vocês já ouviram falar
Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar assim, quando acontece alguma coisa lá no Pará, vocês já ouviram falar, lá no Pará é perigoso demais porque é terra sem lei. Vocês já ouviram falar isso? Acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar. Por que existe um processo, gente? Por que tem que ter um processo para que as relações jurídicas pudessem se desenvolver? Gente, imagina se não tivesse processo, a bagunça que ia ser. Imagina se, por exemplo, não tivesse processo quando acontecesse um crime. Fulano de tal matou outro ou fulano de tal roubou outro. Alguém quer ver a sua necessidade, né, a sua... quer ver, né, o seu, digamos, o seu bem jurídico reparado? Se não tivesse processo, como é que ia fazer? Ia ser lei de talião, ia ser olho por olho, dente por dente. Fulano de tal me matou? Então nós vamos matar a família dele. Fulano de tal me roubou? Então nós vamos roubar ele. Fulano de tal me ofendeu? Né, me xingou? Então eu vou xingar ele também. O processo, ele existe justamente para regular as relações entre pessoas. O processo, ele serve justamente para que pudesse ser regulamentadas, para que pudessem ser, digamos, convencionadas as relações entre pessoas, ou seja, estabelecendo relações jurídicas em relação a isso. Então, dentro de um processo, existem situações, como, por exemplo, uma pessoa ela pode entrar com um processo buscando reparar um dano. Por exemplo, fulano de tal ofende o outro, fulano de tal xinga o outro, ou fulano de tal vai numa loja e ela é humilhada, por exemplo, pelo vendedor. Nesse caso, a pessoa pode entrar com processo para quê? Para ter o seu dano reparado, o seu dano moral. A pessoa pode entrar com um processo de indenização por danos morais. Ou seja, pode existir um processo reparatório. O processo ele pode ter um caráter reparatório, ou pode ter um caráter, digamos, indenizatório. Ou, por exemplo, um processo ele pode ter um caráter simplesmente declaratório. Vamos supor que fulano de tal ele não tem um contrato de locação de imóveis, foi feito de boca. Ele entra com um processo para que essa relação ela possa ser regulamentada, para que essa relação possa ser convencionada, para que essa relação possa ser formalizada, ou seja, o processo pode ter um caráter declaratório. Ou o processo, por exemplo, pode ter um caráter, pode ter uma natureza, por exemplo, satisfativa. Vamos supor que você compra um celular, o seu celular estraga, você coloca ele na assistência, fica 30 dias arrumando assistência e não tem conserto. Código Civil, no artigo 18, diz o seguinte: você pode pedir outro celular de volta, ou você pode pedir a restituição do valor. Você entra com um processo pedindo, né? Ou seja, fazendo um pedido, ou seja, o processo ele pode ter natureza satisfativa, buscando atender ali o desejo da pessoa. Então, a principal característica do processo é justamente limitar a atuação do Estado, estabelecer algumas regras para que o Estado possa andar dessa maneira. O processo tem como característica regular e estabelecer regras entre a relação entre as pessoas e, dessa forma, estabelecer jurisdição. E é algo que a gente vai trabalhar bastante, né? Enquanto a gente estiver substituindo um professor, a gente vai trabalhar justamente o que vem ser a jurisdição. O processo ele tem como essa característica estabelecer jurisdição, ou seja, estabelecer limites de competência dentro das relações jurídicas. Então a gente vai falar hoje sobre os princípios que regem as relações processuais. A gente vai tratar aqui sobre os princípios que orientam. Deixa eu arrumar aqui o computador. A gente vai tratar aqui sobre os princípios que orientam o direito processual. E aí eu começo dizendo o seguinte: no artigo 1º do novo Código de Processo Civil, no artigo 1º do CPC, é importante dizer que toda matéria processual, gente, ela é necessariamente inspirada na Constituição Federal.
toda matéria processual, ela tem como base, ela tem como fundamento a Constituição Federal. Então, quem estiver anotando, o artigo 1º do novo Código de Processo Civil, do novo CPC, estabelece que a Constituição Federal ela é o fundamento de interpretação do direito processual. Ou seja, o processo de modo geral, e aí a gente tem processo penal, processo civil, processo do trabalho, ou seja, todos os ramos processuais, eles têm como base de interpretação a Constituição Federal. E todos os sujeitos, todos os agentes processuais devem realizar interpretação e a sua atuação deve ser pautada e baseada na Constituição Federal. Isso está no artigo 1º do novo CPC. Beleza. Primeiro princípio que eu queria falar com vocês, e aí o que a gente vai ver hoje são princípios constitucionais do processo, tá? Já que a gente tem no artigo 1º do novo Código de Processo Civil que a interpretação de todo o processo tem que ser com base na Constituição Federal, nada mais justo e nada mais coerente do que a gente falar sobre os princípios que a Constituição Federal estabelece sobre o processo, beleza? Então nós vamos falar aqui, quem estiver anotando, sobre os princípios constitucionais do processo. A Constituição Federal, gente, ela estabelece alguns princípios norteadores, algumas regras, né, orientadoras da relação processual. E a gente vai tratar e ver isso hoje. Então, o primeiro princípio que eu queria falar com vocês está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, trata de... Deixa eu só arrumar aqui. Trata do princípio de acesso amplo à jurisdição, ou também chamado de princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, fala sobre um princípio que tem como nome o acesso amplo à jurisdição, ou também chamado pela doutrina de princípio da inafastabilidade da jurisdição. O que diz o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal? Fala que a lei não excluirá ou não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Vamos lá, vou repetir. Artigo 5º, inciso 35. A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça ao direito. Como assim, gente? Não pode existir uma lei, não pode vir uma lei que impeça uma pessoa de buscar o judiciário. Não pode vir uma lei que cerceie o desejo de uma pessoa entrar com um processo no judiciário. Ou seja, todas as pessoas, qualquer pessoa que tenha o desejo, que tenha o interesse de processar algo ou processar alguém, pode buscar isso no judiciário. Nenhuma pessoa pode ser impedida de acessar o judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário ele tem que garantir acesso amplo a todas as pessoas. Então, qualquer pessoa que tenha sido lesada, e aí quando eu falo lesada, eu não estou falando só no sentido penal, tá? Não estou falando só no sentido de lesão corporal, eu estou falando lesada na sua personalidade, lesada na sua honra, lesada, por exemplo, num bem de consumo, lesada, por exemplo, no seu trabalho. Pessoa, por exemplo, não recebeu o 13º salário, não recebeu o FGTS, ela foi lesada. Ou uma pessoa que tenha sido ameaçada no seu direito, uma pessoa que tenha sido ameaçada de sofrer uma lesão ao seu direito. Qualquer pessoa que tenha sido ameaçada ou lesada no seu direito tem amplo acesso ao judiciário. E nenhuma lei pode impedir ou nenhuma lei pode excluir da apreciação do Poder Judiciário essa lesão ou ameaça a direito. Ou seja, toda e qualquer pessoa tem direito a buscar o judiciário, tem direito a se socorrer no judiciário para atender
algum tipo de lesão ou ameaça a direito. Eu até queria abrir e perguntar para vocês: alguém aqui já teve alguma experiência de entrar com um processo? Seja um processo criminal, acredito que não, mas, por exemplo, um processo civil, um processo trabalhista, alguém teve algum tipo de experiência nesse sentido, gente? Eu nunca tive acesso, mas eu já trabalhei na área trabalhista. Eu era do departamento pessoal e já acompanhei muitos processos referente ao trabalho. Não, show, Mandinha. Alguém aqui já entrou com algum processo? E quando eu falo processo, gente, pode ser um processo simples, tá? Por exemplo, processo na área civil, né? Mas assim, na área de consumo. Por exemplo, má prestação de serviço da linha de celular, cobrança indevida, restrição de nome, negativação de nome indevida. Ninguém aqui nunca teve nenhuma experiência dessa de processar, por exemplo, alguma empresa, processar a Claro, processar a Vivo, processar alguém, não? Ninguém? Não, ainda não. Ainda não, né? Gente, inclusive eu vou até falar para vocês aqui. Falo como professor, como advogado e como amigo. Gente, se alguém um dia tiver o nome negativado, tá, indevidamente, alguma empresa negativar o nome de vocês indevidamente, inscrever o nome de vocês no SPC, no Serasa, gente, por favor, tá? Não ache isso ruim. Isso é bênção de Deus, tá? Isso é bênção de Deus. Não achem isso ruim. Levantem as mãos aos céus e agradeçam, tá? Porque negativação de nome, negativação indevida de nome tem sido uma das poucas coisas unânimes que o Poder Judiciário tem dado como indenização por dano moral. Então aqui eu falo porque acredito que todo mundo aqui é consumidor de alguma forma. Quem tiver por algum motivo, né, eu falo empresa aí de telefonia, mas qualquer outra, tiver o seu nome negativado indevidamente, não ache isso ruim, tá, gente? É bom. E por que eu falo que é bom? Porque existem processos para garantir a satisfação da nossa prestação jurisdicional. Se você tem seu nome negativado por algum motivo, você pode entrar com um processo pedindo o quê? A declaração de inexistência daquele débito e a reparação de danos morais. Gente, e assim, tem juízo que dá 10 mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil de danos morais. Isso é o caráter instrumental do processo para efetivar o que vocês já viram em direito civil. Beleza? Vamos lá? Então, bacana. Vamos lá. Continuando, gente. Esse princípio de acesso amplo à jurisdição, ele possibilita, e aí eu queria deixar claro esse nome para vocês, esse princípio, ele tem também, ele é representado pelo chamado direito de ação, tá? Direito de ação. Toda pessoa, né, tem direito de ação dentro do Poder Judiciário. E o que é o direito de ação? É justamente o direito de buscar no judiciário, o direito de buscar no Poder Judiciário a prestação da tutela jurisdicional. O direito de ação é o direito que as pessoas têm de buscar no judiciário ou ver no judiciário o processamento de sua ação. Quando a gente fala de ação, a gente está falando da demanda da pessoa, tá, gente? Então pode ser uma demanda criminal, pode ser uma demanda trabalhista, pode ser uma demanda civil. E o Poder Judiciário, ele tem como característica, né, ele tem como, digamos, função, justamente a prestação dessa tutela jurisdicional. Ou seja, o Poder Judiciário é quem, né, digamos, teria a responsabilidade de nos responder. Quando a gente vai no Judiciário, a gente busca uma resposta. E o Judiciário é quem vai nos dar essa resposta. Ou seja, quando a gente vai no Judiciário, a gente chega com uma demanda. E o Judiciário é o responsável por fornecer a solução ou a resposta para essa demanda jurisdicional. Ou seja, o Poder Judiciário, ele é o responsável por realizar, né, através da sua atividade,
realizar a prestação dessa demanda jurisdicional, ou seja, o Poder Judiciário é o responsável por solucionar o nosso pedido. Beleza? Então vamos lá. Continuando, dentro ainda desse princípio de inafastabilidade da jurisdição, eu queria que vocês, né, quem estiver anotando, vocês anotassem o artigo 3º, tá? Do novo Código de Processo Civil. Por quê? O artigo 3º do Código de Processo Civil estabelece que deve ser estimulado e também deve ser valorizado. Calma aí, só arrumar aqui. Deve ser estimulado e deve ser valorizado a realização de meios extrajudiciais de solução de conflitos. Então, o artigo 3º, e aí eu faço um parênteses aqui, dentro do princípio da inafastabilidade da jurisdição, apesar de existir o meio judicial, né, quando a gente fala, apesar de existir a forma judicial de um processo, ou seja, quando a gente entra com um processo lá no Poder Judiciário, existem também formas extrajudiciais. O que são formas extrajudiciais? Extrajudicial é algo fora do judicial, é algo paralelo ao judicial. Então, e aí eu só pergunto para vocês, imagina que você tem uma determinada demanda, tá? Vamos supor que, por exemplo, você tem uma dívida com determinada loja. Vocês acham que para solucionar esse conflito entre você dever a loja, vocês acham que só dá para resolver isso através de um processo judicial, com a loja processando você ou executando você? O que você acha? Não, eles podem partir para outros meios, né? Que é consensual, né? Seria mediação. Sim, é justamente isso. Existem outras formas de solução de conflitos. Eu queria antecipar um termo aqui para vocês, mas a gente vai desenvolver mais para frente. O termo que eu queria falar para vocês é a chamada lide, tá? Lide, L-I-D-E. Vocês já ouviram essa expressão? Lide. Fulano de tal tem uma lide. Existe uma lide processual. Vocês já ouviram essa expressão? Vou até anotar aqui. Vocês já ouviram essa expressão, lide? Eu já, professor. O que você acha que é, Ju, quando a gente fala de lide? O que você acha que é, Mandinha? Lide, eu acho que é aquilo que as duas partes estão disputando, tipo isso, professor. É o conflito que tem entre as duas partes. É justamente isso. E se você falou especificamente até a palavra específica, tá, Ju? Quando a gente fala de lide, a gente está falando do conflito de interesses entre partes. A Ju falou a expressão mais do que correta. É a expressão que traduz o que é lide. Lide é o conflito de interesses. Se eu tenho uma lide com você, é porque eu tenho um conflito de interesses com você. É porque o meu interesse conflita com o seu. Então, imagina... Vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, imagina que eu tô devendo para uma loja. Qual que é a minha lide com a loja? A minha dívida. O meu débito. Vamos supor que fulano de tal, um pai, não quer pagar pensão para o filho. Qual que é a lide? Né? A mãe, né, no caso, ela quer uma pensão maior do que o pai está pagando. Ou uma lide trabalhista. Vamos colocar aqui, o empregador deixou de pagar, por exemplo, o seguro-desemprego para o empregado. Então, toda vez que vocês ouvirem essa expressão, a lide que ele está envolvida, ou a lide processual, é o conflito de interesses entre as partes. E aí, o que eu queria falar justamente em relação a isso? A lide, esse conflito, e eu queria que vocês pensassem assim num contexto maior, pensa comigo, um conflito de interesses, ele pode ser resolvido não só por meios judiciais.
uma lide pode ser resolvida por outros meios, ou seja, por outras alternativas. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui, eu estou com um débito com uma loja. A loja, se ela quiser, o que ela pode fazer? Ela pode me processar e cobrar essa dívida. Ela pode entrar com uma ação de cobrança, por exemplo, né? Ou se o débito já tiver sido discutido, a loja vai e me executa. Mas, por exemplo, eu não posso ligar lá na loja fora de um processo. Eu não posso ligar lá na loja e falar o seguinte: olha, eu tô com dificuldade de pagar essa dívida. Tem como a gente renegociar? Tem como vocês fazerem mais um parcelamento para mim, outra prestação, e aí eu pago para vocês, sem precisar entrar no processo? Tem como eu fazer isso? Tem. O que eu estou fazendo? Eu estou resolvendo a minha lide por um meio extrajudicial. Ou seja, eu estou resolvendo a minha lide por um meio fora do processo. Então, o que são esses meios extrajudiciais? São formas de autocomposição entre as partes, em que as mesmas elas podem transigir, em que as mesmas elas podem negociar, em que as mesmas elas podem uma ceder. E as principais formas que o Código de Processo Civil traz é a arbitragem, a mediação e a conciliação, tá? Então, o artigo 3º do Código de Processo Civil estimula, indica, privilegia e, né, principalmente, ele dá essa, digamos assim, dá vazão a esses meios extrajudiciais. Ou seja, o Código de Processo Civil, ele estimula para que aconteça formas extrajudiciais de solução de conflitos. E aí eu pergunto para vocês, até mesmo para a gente pensar aqui, por que será que o novo Código de Processo Civil, ele estimula, ele sugere para que as partes realizem meios de solução de conflitos extrajudiciais? Para quê? Para não sobrecarregar o judiciário. Vocês sabem, né, gente? Todo mundo, né, vocês são operadores do direito, poder judiciário, a gente sabe aqui no Brasil o tanto de processo que tem. Então, quando o Código de Processo Civil ele orienta e fala o seguinte: olha, gente, o Código de Processo Civil é como se ele estivesse falando o seguinte, tá, gente? Gente, por favor, antes de entrar com o processo, tenta resolver de outro jeito. Gente, por favor, antes de entrar com o processo, tenta conversar. O pai, ou mãe, antes de entrar com uma ação de pensão, uma ação de alimentos, tenta conversar vocês dois, senta vocês dois, tenta conciliar. Ou se não tem como vocês conciliar, chama o árbitro e deixa ele resolver para vocês. Ou seja, o Código de Processo Civil é como se ele estivesse implorando para as partes o seguinte: gente, entra com o processo só em último caso, só em última etapa. Antes de entrar com o processo, tenta outros meios extrajudiciais. Tenta fazer isso sem entrar no judiciário. Não deixa o judiciário tão abarrotado, não. Beleza? Tranquilo, gente? Até aqui tá tranquilo? Tranquilo, professor. Então, beleza. Vamos lá, então. Vamos dar um salve aqui pro pessoal. Tamarinha, Juliane com Y, Paulinha, Yuri. Como é que tá aí, gente? Tudo certo? Dá um salve aí pra mim, gente. Luriana, Luciano. Fala aí comigo, gente. Vocês estão bem? Amara. Tudo certo. Tainara. Tá tudo beleza? Yurão, gostei dessa sua foto aí, irmão. Meteu um cabelo preso pra trás, hein? Que marra, hein? Luriana falou que tá tudo ok. Yurão, se eu vou te contar, irmão, que estilo, hein? Tá que nem o Thiago York, hein, mano? Caramba! Não, mas então tá tá beleza então, gente. Vamos lá. Saudade aí de vocês. Vamos lá, gente. Próximo princípio aqui que eu queria falar com vocês tá no artigo 5º, tá? Inciso 78 da Constituição Federal. Então, o próximo artigo aí que eu queria falar com vocês é o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que trata da eficiência da prestação jurisdicional, comumente conhecido como razoável duração do processo. Então, artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, trata da eficiência da prestação da tutela jurisdicional, comumente conhecido como razoável duração do processo. Pergunto para vocês: vocês acham que os processos que nós temos no Brasil, eles
são rápidos ou são demorados? A maioria são demorados, professor. Você sabe bem, né? Você sabe bem o tanto que demora, né? Não, é isso mesmo. A maioria, até o Yurão falou que demorado, a maioria é demorado, né, gente? E infelizmente, porque não era pra ser. Não era pra ser. E essa é a diferença que nós temos, tá, gente, entre teoria e prática, né? Infelizmente, a gente tem essas disparidades entre o que é previsto na lei e entre o que acontece na prática. E esse princípio mostra de forma, assim, gritante essa diferença. O que é esse princípio da eficiência da tutela jurisdicional, o princípio da duração razoável do processo? Esse princípio, ele expõe que a atividade jurisdicional, que a atividade do poder judiciário, ela deve ser eficiente, ela deve ser eficaz, ela deve ser efetiva, principalmente para prevenir, tá, e para reparar as lesões em tempo razoável. Então, esse princípio fala o seguinte: olha, a atividade jurisdicional, ou seja, o poder judiciário, ele tem que ser rápido, ele tem que agir de forma, e aí a expressão não seria nem rápido, né? A expressão seria razoável. A lei diz o seguinte: olha, o poder judiciário e a atividade jurisdicional, ela tem que agir, ela tem que ser aplicada em tempo razoável. Para quê? Para que a lesão não aconteça. Ou, se acontecer, ela possa ser reparada a tempo. Gente, o tanto que a gente fica indignado, por exemplo, quando a gente vê no jornal, né, a gente vê na notícia, uma pessoa cometendo um crime e o julgamento desse crime é 3 anos depois, é 5 anos depois. O tanto que a gente fica indignado quando a gente quer entrar com um processo bobo, gente. E até, por exemplo, compartilho aqui com vocês como amigo e como advogado. Você entra com um processo hoje, eu não sei em Goianésia, não tem processo aí, mas, por exemplo, em Anápolis, você entra com um processo bobo de consumo, tá, gente? Relação de consumo. Você entra com um processo bobo pedindo restituição do valor do bem, demora 1 ano e meio para o juiz julgar. Aí, o juiz julga, a outra parte recorre, é mais 1 ano para a turma recursar ou julgar. Assim, é um absurdo, é um absurdo. Então, infelizmente, esse princípio, ele só está na teoria. Mas eu queria, obviamente, né, a gente falando de forma acadêmica, falar para vocês que existe esse princípio. O princípio, então, da eficiência na prestação da tutela jurisdicional impõe que a atividade jurisdicional se dê de forma eficiente, se dê de forma efetiva, buscando reparar e afastar as lesões em tempo razoável. Ou seja, o processo, ele deve chegar ao seu fim, o processo, ele deve terminar da forma mais rápida possível. O processo, ele deve terminar, ele deve, né, se esgotar através de um tempo razoável de duração. Ou seja, dentro de um tempo que seja possível e com o máximo de resultado possível. Ou seja, o processo, ele não tem que ser lento demais e o processo também não tem que ser ultrassônico. Mas o processo, ele tem que seguir, ele tem que ser concretizado num tempo de duração razoável, onde o tempo seja admissível e o resultado seja o máximo possível. Ou seja, o processo, ele deve atingir o seu fim dentro de um tempo que seja razoável. E aí, né, só falando para vocês, infelizmente, esse é um princípio que na teoria ele é previsto, mas infelizmente na prática nem tanto. Mas esse princípio orienta todo o processo. O processo, como regra, e o processo na sua essência, ele deveria tramitar num tempo razoável de duração, onde o tempo fosse um tempo possível para que o processo tivesse o seu melhor resultado, para que o resultado fosse o máximo possível. E aí nós temos como fundamento aí dessa
fundamento, né, desse princípio, o artigo 4º, tá, do novo Código de Processo Civil, artigo 4º do novo Código de Processo Civil e artigo 6º do novo Código de Processo Civil. Então, estou sempre dando os fundamentos aí desses princípios para que vocês achem na lei. Então, em relação a esse princípio da inafastabilidade princípio da eficiência da prestação da tutela jurisdicional, princípio da razoável duração do processo, constitucionalmente está no artigo 5º, 78 da Constituição Federal, e no novo Código de Processo Civil está lá no artigo 4º, que fala que a solução do conflito tem que ser em prazo razoável, com a solução do mérito, incluída a atividade satisfativa, e no artigo 6º também do novo Código de Processo Civil, que fala que os sujeitos eles devem colaborar para que se obtenha em prazo razoável a decisão do mérito justa e satisfativa. Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui. Outro princípio que é bastante importante para orientar a atividade jurisdicional, para orientar, né, o processo, é o princípio do devido processo legal. E aí nós temos isso lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Então, o princípio do devido processo legal, vocês já devem ter ouvido falar desse princípio. Está lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, que é o princípio do devido processo legal. O que é esse princípio do devido processo legal? O princípio do devido processo legal fala que ninguém será privado de sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Ninguém será privado de seus bens ou de sua liberdade sem a observância de um devido processo legal, ou seja, de um processo previsto em lei. O que esse inciso, o que esse princípio está querendo falar? Uma pessoa, gente, ela só pode ser presa, por exemplo, desde que haja uma previsão legal. Uma pessoa ela só pode ser presa, por exemplo, aí a gente está falando de privação de liberdade, desde que haja previsão em lei. Se não tiver previsão em lei, essa pessoa não pode ser presa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Prisão penal, né, prisão criminal, a gente sabe que tem quando uma pessoa comete crime. Existe prisão civil? Pode ter prisão civil? Quanto relacionado à pensão, eu acho, professor. Em relação a alimentos, né, em relação a débito alimentício. Por que uma pessoa ela pode ser presa civilmente por atraso de pensão, gente? Atraso de alimentos. E aí, né, 3 vezes, 3 meses. Porque é previsto em lei. Agora, ela só pode ser presa civilmente por atraso de pensão desde que haja um processo, desde que ela seja processada. Ou seja, uma pessoa não pode ser privada da sua liberdade se não acontecer o chamado devido processo legal. Uma pessoa ela não pode ser privada, ela não pode ser restringida da sua liberdade ou dos seus bens se esse processo a que ela se submeta seja previsto em lei. Ou seja, igual a Ju falou, uma pessoa ela pode ser presa civilmente por atraso de pensão. Agora, para esse atraso de pensão, né, gerar uma prisão, o que tem que acontecer? Essa pessoa precisa ser processada. A mãe, no caso, geralmente a mãe, ela precisa entrar com uma ação de alimentos. E aí, depois da ação de alimentos, tentando regulamentar os alimentos, aí ela pede a prisão civil ali por dívida. E aí a gente está falando de restrição de liberdade. Mas também ninguém pode ser privado, por exemplo, dos seus bens sem o devido processo. Imagina que eu estou devendo 50 mil para a Ju. Estou devendo 50 mil para a Ju. Eu posso perder meu carro, gente? Por exemplo, a Ju pode querer o meu carro para pagar a dívida dela? Assim, na lata não, né? Para ela poder conseguir o pagamento, ela tem que abrir o processo. Não, justamente. Eu tô falando assim, justamente o que a Mandinha falou, na lata não pode, né, gente? A Ju não pode chegar lá e falar assim,
devendo 50 mil para mim, vou pegar seu carro e vou embora. Ela pode pleitear que a dívida dela seja satisfeita, mas para isso o que ela vai ter que fazer? Ela precisa entrar com um processo contra mim. Ela precisa me processar. No caso, ela vai ter que entrar com uma ação de conhecimento, né, para a dívida dela ser, digamos assim, declarada, para o juiz declarar que realmente eu devo ela. Ou se a dívida já tiver, né, digamos assim, estabelecida, a Ju vai e entra com uma ação de execução contra mim, me executando. E aí o que acontece? Ela me executa. Eu não vou entrar tanto no mérito, porque já ainda também processo civil, né? Mas quando ela me executar, uma das alternativas à ação de execução é o seguinte: se eu não pagar para ela, o que ela pode fazer? Pedir a penhora dos meus bens. Ou seja, quando que um bem meu pode ser penhorado? Quando que eu posso perder um bem meu? Desde que haja um processo que seja previsto em lei. Ou seja, uma pessoa só pode ter os seus bens penhorados, ou uma pessoa só pode ter o seu bem penhorado, perder o seu bem, desde que essa pessoa seja processada legalmente. E esse processo, no caso a penhora, tem previsão legal. Da mesma forma como eu falei para vocês, no caso a prisão civil por dívida, né? Ou, da mesma forma, um crime contra a honra, né? Vamos supor que eu chego aqui, injurio alguém ou difamo alguém. Vocês podem, por exemplo, pedir uma indenização de danos morais contra mim, ou vocês podem entrar com processo para que, né, eu seja preso? Podem, mas para isso vocês têm que entrar com processo. Então, o princípio do devido processo legal consubstancia e demonstra justamente isso. Olha, ninguém pode ser privado da sua liberdade ou dos seus bens se não for observado o devido processo legal. E quando a gente fala do devido processo legal, a gente está falando justamente de um processo que seja previsto em lei, de um processo que tenha previsão legal e assim ele possa ser cumprido. Por quê? Se uma pessoa quiser satisfazer, né, as suas demandas de qualquer jeito, se uma pessoa quiser satisfazer as suas demandas por um meio que não encontra previsão legal, ela não está amparada por nada. A pessoa ela só tem amparo naquilo que ela quer desde que haja previsão legal para isso. E deve existir, né, para que essa demanda, para que essa, vamos colocar aqui, para que essa lide seja resolvida, ela tem que ser resolvida através de um devido processo legal. Ou seja, tem que ter um processo legal para isso. Então tem que ter um processo criminal, tem que ter um processo civil. Vamos colocar aqui outro exemplo. Imagina que alguém aqui, né, que trabalhe de carteira assinada, vamos supor que você foi mandado embora, né? Vamos supor que você foi mandado embora sem justa causa. Então você foi demitido sem justa causa. Você pode chegar lá na empresa e falar, quebrar tudo, falar assim: olha, eu quero meu 13º, quero meu FGTS, quero minhas férias. Você pode cobrar tudo isso de maneira assim, igual a Mandinha falou, na lata. Você pode até tentar resolver extrajudicialmente. Mas você pode cobrar isso judicialmente? Pode. Mas para isso você tem que entrar com processo. Você tem que entrar com um processo trabalhista. E esse processo trabalhista é previsto em lei. E aí, quando a gente fala devido processo legal, um processo que tenha todos os seus trâmites. Tá, gente? Um processo que tenha todos os seus elementos. Ou seja, tem que ser um processo justo, né? Um processo que tenha fundamento, né, no ordenamento jurídico. Né? Não pode ser um processo também fora do possível. Então, vamos lá. Princípio aí do devido processo legal que a gente falou. Próximo princípio que a gente vai falar aqui é o princípio da isonomia. O que é o princípio da isonomia? O princípio da isonomia está previsto ali no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Beleza? O princípio da isonomia está previsto ali no caput mesmo do artigo 5º da Constituição Federal, quando o caput fala que todos são iguais perante a lei. Essa expressão, tá, gente? Todos são iguais perante a lei, traz justamente o princípio da isonomia, ou também chamado de princípio da igualdade. Então, o que é o princípio da isonomia? O princípio da isonomia
Mostra que dentro de um processo, gente, a pessoa pode ter mais bens, a pessoa pode ser economicamente mais privilegiada, a pessoa pode ter a posição que for. Dentro de um processo, todos são iguais perante a lei. Então, o princípio da isonomia dispõe que dentro de uma relação processual não são levadas características aí econômica, sexo da pessoa ou qualquer outra posição. Dentro de um processo, todo mundo é igual perante a lei. E isso é traduzido, né? Isso é exposto principalmente no Código de Processo Civil, lá no artigo 7º e no artigo 139.1 do novo Código de Processo Civil, tá? Então, no artigo 7º e no artigo 139.1, inciso 1 do novo Código de Processo Civil, o princípio da isonomia ele é consagrado quando fala que o juiz deve dar tratamento igualitário às partes, assegurando às partes, tá? Assegurando aos litigantes idênticas oportunidades para manifestar no processo, para apresentar contraditório, para apresentar ampla defesa. Então, o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, dispõe que dentro de um processo, todas as partes elas são iguais perante a lei. E a gente vai ver principalmente isso o novo Código de Processo Civil, ele traz um princípio que é o princípio da vedação à decisão surpresa. O que é o princípio da vedação à decisão surpresa? Fala o seguinte: o juiz ele não pode dar uma decisão se ele não consultar outra parte. O juiz ele não pode dar uma decisão se ele não abrir prazo para outra parte. Se uma parte ela entra, por exemplo, com uma petição, entra com uma ação, o juiz necessariamente tem que abrir o contraditório e ampla defesa para outra parte. Então é o seguinte, esse princípio da isonomia dentro de um processo, ele é expresso dessa forma. O juiz ele deve dar tratamento igual para as partes. O juiz deve dar tratamento igual para as partes, oportunizando para elas mesma chance de se manifestar nos autos, apresentando ou oportunizando para as partes idênticas oportunidades para que elas possam apresentar contraditório e ampla defesa. Gente, deixa eu só pegar meu carregador aqui que a bateria vai acabar aqui, 2 toques. Então, gente, esse princípio da isonomia faz com que o magistrado ele trate as partes de maneira igual no processo e as partes tenham o mesmo tratamento. E aí, só para falar para vocês, enfim, sem entrar no mérito, mas já entrando um pouquinho, essa igualdade das partes, essa maneira de o juiz dar abertura ou abrir prazo igual para as partes se manifestarem, apresentando contraditório ou defesa, é um princípio chamado princípio da paridade das armas, tá? Princípio da igualdade das armas, em que todas as partes elas devem ter as mesmas ferramentas ou as mesmas condições de agir ou se manifestar dentro de um processo. Agora eu só queria falar para vocês, existem situações dentro de um processo que essa igualdade muitas vezes é relativizada. Existem situações que essa igualdade, e aí já desde já falando, essa igualdade dentro do processo, ela não é absoluta. Essa igualdade processual, ela não pode ser absoluta, porque existem algumas situações que, por exemplo, existem pessoas que dentro de um processo elas podem estar em situação de desigualdade.
Existem situações em que deve haver tratamento distinto para garantir, por exemplo, o que é previsto na Constituição. Existem algumas prerrogativas processuais de alguns órgãos. Então, vou dar um exemplo para vocês que essa igualdade processual não pode ser absoluta. Por exemplo, tem prazo diferenciado no processo para o Ministério Público e para a Fazenda Pública. Dentro de um processo, tá? E aí eu falo aqui no processo civil, não vou entrar tanto no mérito no criminal, no penal, mas no processo civil existe prazo diferenciado para o MP. Existe prazo diferenciado para a Fazenda Pública. E aí, quando eu falo Fazenda Pública, eu estou falando da União, dos estados, do DF, dos municípios, de uma fundação pública, de uma autarquia, de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública. Por exemplo, uma situação de pessoas que estão em desigualdade, né? Uma situação de pessoas que, por exemplo, ela está em posição de desigualdade. Por exemplo, pessoas idosas, consideradas quem tem 60 anos ou mais, ou pessoas portadoras de doença grave, elas têm preferência, prioridade no julgamento. Então, um processo que uma das partes, a pessoa foi idosa, ou ela tiver com doença grave, esse processo tem prioridade em tramitação. Outra situação aqui, vamos pegar aqui no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º. É garantida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Ou seja, no CDC, nos processos de relação de consumo, o ônus de provar, ele fica invertido. Não é o consumidor que tem que provar que aquela situação aconteceu. É, no caso, o fornecedor que tem que provar que não aconteceu. Ou seja, pela situação e pela condição de hipossuficiência do consumidor, tá bom? Então, esse princípio da igualdade ou da isonomia, ele pode ser relativizado, tá? Não é absoluto. Deu para entender, gente? Deu sim, professor. Tranquilo. Então, beleza. Vamos falar aqui do nosso último princípio hoje, tá? A gente ainda vai continuar falando um pouquinho de princípios e depois a gente vai entrar em outras situações processuais aqui. Mas o último princípio que eu queria falar hoje com vocês, gente, é o princípio do contraditório. Princípio do contraditório que está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. O princípio do contraditório, você já deve ter ouvido falar muito nisso, né? Falar assim, fulano de tal tem direito ao contraditório, fulano de tal tem direito ao contraditório, fulano de tal tem direito à ampla defesa. O que é o contraditório? O que vocês acham que é o contraditório, gente? Quando você fala, quando eu vou dar um exemplo para vocês, fala assim, o juiz abriu para a parte realizar o contraditório dela. O que vocês acham? O que vocês entendem que é contraditório? Seria a defesa. Você entra com uma ação, eu sou o réu, uma das partes, e eu vou me defender sobre aquilo que você me acusou, por exemplo. Você fez uma acusação e eu vou me defender. É a minha prova contra aquela situação. Mas dentro disso, eu até pergunto para você, Mandinha, que às vezes gera um pouco de dúvida, confusão. Vocês acham que o contraditório é só da defesa? Não, assim, acho que seria todas as pessoas, até para você entrar com uma ação, com a exceção que você comentou na área de consumo, você tem que ter a prova, né? Você tem que ter o motivo e o fato para poder fazer aquilo, né? Para poder entrar com aquela ação. Vou dar um exemplo, vou fazer uma pergunta para você, gente. Imagina que eu sou... e aí eu queria que vocês já tratassem assim, né? Que vocês entendessem isso dentro da matéria TGP. Quando a gente fala de lead, conflito de interesse, nós estamos falando de partes, né? Sei que a gente ainda não vai... isso não vai ficar... A gente não vai desenvolver isso ainda, mas dentro de um processo civil, nós vamos ter ali o autor, né, e o réu. Pergunto para vocês acham que o autor de um processo, imagine que eu entre com um processo contra a Amanda. Vocês acham que o Léo tem direito a contraditório? Eu acho que tem, professor, porque conforme que ela vai apresentar, o senhor vai apresentar algo em cima daquilo. Justamente.
Quando a gente fala de contraditório, é isso mesmo, é isso mesmo. Contraditório, gente, não é um instituto exclusivo da defesa. Quando a gente fala de contraditório, é toda oportunidade que a outra parte tem de se manifestar de uma alegação feita pela parte contrária. Então, quando a gente fala de contraditório, é o direito das partes de se manifestar sobre os fatos e sobre as argumentações feitas pela parte contrária. Então, se o autor faz uma manifestação, ou argumenta, ou alega algo, a defesa tem direito ao contraditório. Da mesma forma que se a defesa alega algo, o autor tem direito ao contraditório. Vou colocar em termos práticos aqui para vocês visualizarem. Esses tempos eu entrei com um processo contra uma loja aqui de Anápolis, contra o Fujioka. Por quê? O que aconteceu? Só falando rapidinho aqui pra gente não extrapolar tanta aula. Eles venderam pro meu cliente uma televisão de mostruário como se fosse nova. Ele foi lá escolher uma televisão, gostou da televisão, e tem aquelas televisão de mostruário, né, gente? E aí eles falaram, não, a gente tem no estoque uma novinha, e venderam para ele uma nova, só que na verdade era do mostruário. Só que o que aconteceu? Quando eles foram levar a televisão caiu, quebrou. E aí a gente entrou pedindo o dinheiro de volta. O que aconteceu? Eu entrei com um processo, certo? Quando eu alego algo, quando eu manifesto algo, o que o Fujioka tem direito a fazer? Apresentar contraditório. Eles têm direito a apresentar contraditório. Aí o Fujioka vai e apresenta a contestação deles, apresentando o contraditório deles. E aí eles alegam um monte de coisa. Falaram que a televisão não era de mostruário, falaram que a responsabilidade pelo transporte não era deles. Depois que o Fujioka apresenta a contestação, o que o juiz abre para mim? Prazo para eu impugnar a contestação. Depois da contestação da defesa, o autor tem direito a impugnar a contestação. Percebam, a defesa tem direito ao contraditório do que o autor alegou através da contestação. E depois que a defesa contesta, o autor tem direito ao contraditório do que a defesa alegou, através da chamada impugnação à contestação. Entendeu? Então, o contraditório não é exclusivo da defesa. Toda vez que há contraditório é porque uma parte se manifestou dentro de um processo e o juiz abre prazo para outra parte se manifestar. Esse princípio constitucional aí do contraditório, ele no CPC, no novo Código de Processo Civil, ele é tratado como o princípio da vedação da decisão surpresa. Tá? No novo Código de Processo Civil, ele é tratado como o princípio da vedação da decisão surpresa. Isso está lá no artigo 9º e artigo 10º do CPC. Tá? Esse princípio está lá no artigo 9º, artigo 10º do CPC, que fala que todos os magistrados, independentemente do grau, primeira, segunda instância, eles estão impedidos de tomar uma decisão se não for dada a oportunidade para outra parte se manifestar de forma específica. Então, esse princípio da vedação da decisão surpresa, artigo 9º, inciso 10º artigo 10º da Constituição Federal, fala que nenhum magistrado, independentemente do grau de jurisdição, pode tomar a decisão de uma causa ou decidir algo contra uma parte se não for dado a elas a oportunidade de se manifestar de forma específica. Beleza? No mais, é isso. Vamos parar por aqui hoje. Normalmente as aulas que vocês estão tendo estão sendo mais ou menos nesse tempo, gente, 1h30. Por aí, professor. Professor, só tirou tudo aqui sobre os princípios constitucionais. Qual seria o princípio do juiz natural? Como é que é? Qual seria o princípio do juiz natural? Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Entendi. Você quer que eu fale o inciso para você? Qual? Do Código de Processo ou da Constituição? Da Constituição. Qual que é? Vou buscar aqui. Você tá com a Constituição aí? Tô, pode ir.
Pode ler em voz alta aí pra mim. Lê o quinto 53 e o quinto 37. Deixa eu ir, peraí, 37. Deixa eu achar aqui. 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. E aí E lê o o outro 53. 53. 53, peraí. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Esses dois princípios respeitam o princípio do juiz natural e o princípio da imparcialidade do juiz. Basicamente, o que é o princípio do juiz natural, Amandinha? Tá falando, deve ter um juiz pré-estabelecido para toda causa. Ou seja, quando acontece uma causa, eles não podem criar o juiz depois da causa. Tem que ter um juiz já pré-existente. Então, por exemplo, vamos colocar em Goianésia. Aconteceu um crime em Goianésia, um roubo. Já tem um juiz específico para a vara criminal? Sim, Goianésia tem, juiz da vara criminal. Sim, doutor Decil. Eles não podem o seguinte, aconteceu o roubo hoje, eles determinam o juiz amanhã. Já tem que ter um juiz prévio para todas as demandas, entendeu? Certo, entendi. Isso é o princípio do juiz natural. Por exemplo, no caso do Goianésia, existe juiz criminal, trabalhista e tal. E naquelas... Tem comarcas que às vezes não tem, né? Não é tão... que chama comarca primeiro, segundo, né? Comarca inicial, intermediária, final. Como é que faz nesse caso? Você fala em que sentido? Não, por exemplo, na criminal. Já encaminha para alguma comarca que tenha, mais próxima ou... Normalmente para a comarca mais próxima. Mais próximo. Normalmente para a comarca mais próxima. Justamente por isso. Porque, por exemplo, se eles criassem um juiz depois que acontecesse um crime, ia violar esse princípio. Então, eles têm que encaminhar para uma comarca que seja mais próxima. Ok, entendi. Beleza? Beleza. Gente, alguém tem alguma dúvida? Em relação à matéria de hoje ou em relação a alguma outra situação? Tudo tranquilo, professor. Tranquilo? Não, então beleza, então, gente. A gente encerra a nossa primeira aula aqui de TGP. Só falar para vocês, essa aula aqui eu tô gravando e depois eu vou postar no YouTube e eu disponibilizo o link. Eu não tenho como colocar no AVA porque eu não tenho acesso nessa matéria, né? Porque essa matéria é o professor Claudemir. E também não tem como eu postar outras atividades, né? Questionário e tudo mais. Mas eu vou gravar, já tá sendo, né? Já gravei, e aí eu posto no YouTube depois e passo o link para vocês, beleza? Beleza, professor. Gente, então valeu demais, fiquem com Deus, Deus abençoe. Ótima semana, amanhã a gente tem aula, né? Especificamente da nossa matéria de direitos humanos. E é isso aí. Saudade de todos vocês, que Deus possa abençoar, cobrir e guardar todos vocês. Bom? Abração, fica com Deus. Boa noite. Valeu, gente, até mais. Boa noite, professor. Valeu. Você viu? Consigo gravar. O Google Meet grava? Deixa eu te contar uma coisa. Se acabou,